Beto. Pronto. Agora, boa noite, pessoal. Estamos ao vivo aqui, gravando nossa aula aqui, nossa maratona de questões para a Polícia Penal da Bahia, tá? Queria agradecer a participação hoje aqui da nossa amiga Ellen, tá? Seja bem-vinda, viu, Ellen? Espero que você goste das nossas aulas. Nossa amiga Julie, né? Mais uma vez, a semana retrasada, quarta-feira não tivemos aula por conta do imprevisto da aula de Monique. Nossa amiga Julie aí, retornando aí os estudos aí, força total aí, nossa amiga Laninha, né, Laninha? Força total aí. E aí os veteranos aí do grupo aí, Cláudio, Beto, Natália, né? Os demais, assim. Graça Cleide também retornou. Então, deixar um abraço aqui. Eu acho que ela deve estar cansada, mas depois ela assiste nossa aula que está gravada. Depois ela assiste, tá bom? Bom, meu povo, como eu estava explicando aqui fora dos bastidores, hoje eu resolvi colocar para vocês 25 questões, só certo e errado, tá? Sabendo que a prova que vocês vão realizar no dia 15 de setembro é de múltipla escolha. E aí eu já comentei, Laninha, eu estava explicando para você, que essas questões da FGV, ela é um pouco cansativa, porque as múltiplas escolhas, assim, você já vem de resolveu um português da vida, um direito, e aí, assim, a gente sabe que é um pouco cansativa, mas não tem para onde correr, a gente vai ter que de resolver. Então, o que acontece? Hoje eu resolvi colocar essas questões para a gente ver se dá certo, tá? Mas próxima aula já vai ser múltipla escolha aí, tá certo? Sexta-feira eu vou colocar para vocês aqui no grupo um material bônus, uns 30 questões, só FGV e já com múltipla escolhas, tá? Então, sexta-feira, amanhã, já que vocês vão ter aula, estão tendo aula terça seguida da nossa amiga Monique, eu sei que vocês vêm numa maratona aí cansativa, né? Realmente esse horário aí é um pouco cansativo, mas quem quer passar no concurso público, não tem dia, não tem hora, não tem feriado, não tem dia santo, o negócio é passar, né? Não sei se vocês observarem no grupo, mas eu coloquei que o TRF da Quinta Região lançou o edital segunda-feira, tá? O salário muito bom para técnico judiciário, em torno de quase R$ 9.000, para analista judiciário, em torno de R$ 13.000, né? O TRF Quinta Região envolve todos os estados do Nordeste. E, assim, o órgão é um órgão muito bom, né? Dentro do órgão, você cresce muito rápido. Conheço muito bem a Justiça Federal de Pernambuco, tá? Então, assim, quem tiver a oportunidade de fazer, seria ideal vocês fazerem já, tá? Depois que passar aí, porque a prova é em outubro. Agora, sabendo que a gente sabe que esse concurso do TRF, principalmente vocês aí que são formados no direito da vida, sabem que é mais questão de lei seca, né? Então, se vocês, como diz a história, tiverem apto aí, tiver com a lei seca aí na ponta da língua, eu acho que é vontade de fazer, tá? Agora, o próximo concurso aí da área policial aí, também tem uns aí na iminência de a qualquer momento ser lançado aí, né? Temos a Paraíba aí, temos o Sergipe, né? E vamos aguardar. A partir do momento que forem lançando os concursos, eu vou colocando no grupo para vocês aí, tá? Também tem aí os Correios, também tem os Correios também, que está na iminência aí, tá? Os Correios aí, que vai ser quase 4.000 vagas também, um salário muito bom. Então, assim, concurso tem demais. Acho que vai faltar dinheiro para fazer inscrição e para viajar, tá? Mas a gente está aqui, como eu disse a nossa amiga Ellen aí, Júlia também, Laninha já sabe nossa filosofia de trabalho. A gente criou esse grupo aí para ajudar vocês a gabaritar de informática, né? Graças a Deus, o pessoal que está no grupo aqui, como eu até brinquei com ela, que só tem fera. São pessoas de fato que querem alguma coisa na vida, que querem de fato passar no concurso público, né? Sonhado o cargo público. E a gente está aqui para tentar ajudar de alguma forma vocês a gabaritar essa matéria que vocês dizem que é tão difícil, que é muito fácil, muito fácil. É só questão de treinar mesmo, tá? Então, nesse grupo aqui, Daniel mesmo, esses dias já
tomou posse, Polícia Penal de Pernambuco, ligou para mim hoje, disse que está indo para Recife amanhã já se apresentar. Não sabe qual presídio vai trabalhar, mas amanhã já está em Recife, né? Creio que daqui a uns dias aí, nosso amigo Beto aí, Cláudio, Natália, todo mundo que faz parte desse grupo, tenho certeza que daqui a uns dias aí tá todo mundo aí mandando foto, já com a posse garantida e assinada, tá? Então, fé em Deus aí, que todo mundo daqui a pouco aí chega no tão sonhado cargo público, tá bom? E a gente vai fazer de tudo para ajudar vocês aí, tá bom? Pode contar comigo sempre aí. Se não quiser falar aqui no ao vivo, fala no privado, a gente tenta te ajudar de uma forma bem tranquila, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos embora nosso exercício aqui, anotar aqui os bisus, gabaritos, tá? E na próxima aula, Laninha, múltipla escolha, fechou? Vamos embora. Primeira questãozinha aí da noite aí, pra gente começar a nossa maratona. O que é que ele fala? Eu não tô vendo o slide na apresentação. Tá não? Vê só, tu tá no celular ou no computador, Ellen? Eu tô no celular. Saia Isso? e entre novamente. Certo. Pode sair da conexão e entre novamente, pelo aquele link. Bom, meu povo, como eu estava falando para vocês, nossa primeira questãozinha aí. Tá olhando agora, Ellen? Chegou para você o slide? Agora sim. Beleza. Então vamos embora. Depois, essa primeira questãozinha aí, ela envolve o sistema operacional o Windows 10. Então o que acontece? Qualquer concurso público hoje, tá? Na hora que lança o edital, se ele falar em sistemas operacionais, com certeza o Windows 10 ele vai cair, tá? Agora, seria muito mais viável para quem está esperando um concurso público que a banca, ao lançar o edital, ela especificasse qual sistema operacional ela gostaria que o aluno estudasse. Porque a partir do momento que ela fala sistema operacional, ela pode até envolver o Windows 7, que foi descontinuado pela Microsoft. Então, é bom a gente ficar atento com relação a isso, tá certo? Então, sempre que sair o edital, dá uma lidazinha, tá? Bem aprofundada, para não ficar assim, estudar coisas que não é para estudar. E o que deveria estudar, deixar a desejar, tá bom? Então, nesse caso aí, nessa questãozinha, ele diz o seguinte, né? Ele fala sobre o Windows 10, tá? Todo mundo sabe que o Windows 10 ele é um sistema operacional da Microsoft, ou seja, é um software de código-fonte fechado. Como assim, Emerson? Quando eu falo que o software é de código-fonte fechado, é porque ele pertence a alguma empresa, tá? Nesse caso, o que é que vocês têm que entender? Tudo que vier relacionado a Microsoft vai ser pago, tá bom? Pacote Office. Eu comprei aqui um pacote Office. Lá dentro tem o Word, Excel, PowerPoint. Você precisa pagar a licença pelo pacote Office. Eu vou instalar o Windows 10 na minha máquina. Você precisa pagar pela licença. Lógico que a gente sabe que hoje em dia, com a internet, o YouTube, tem muitos malinos que vão lá e ensinam vocês a craquear. O que seria o crack? Seria você burlar o sistema, né? É uma combinação binária a qual o pessoal cria para tentar burlar e tentar dizer que o sistema ele é original, tá? Então, se porventura você colocar o seu computador para alguém que diz que mexe, que formata, fazer essa atualização, essa pessoa lhe cobrar aí, sei lá, R$ 40, fiquem com o pé atrás, tá? Porque uma licença hoje do sistema operacional é em torno de R$ 400, tá bom? Em torno de R$ 400. Então, o que acontece? Essa licença só serve para uma máquina, tá? Se porventura essa pessoa colocar um crack na sua máquina para burlar o sistema, como se ela fosse original, vocês têm que ficar atento porque vocês precisam desativar as políticas de segurança. Porque você desativando, sua máquina vai ficar vulnerável a qualquer vírus. Porém, ela não vai conseguir atualizar, tá certo? Se tiver ativa as políticas de segurança,
quando ela for atualizar, com certeza, lá aqui embaixo, no rodapé, perto do relógio, vai aparecer para você o nome, ativar o Windows. Se aparecer essa frasinha, ativar o Windows, é porque a pessoa que formatou sua máquina não colocou a licença original, tá bom? É bom vocês ficarem ligadinhos nisso aí. Tranquilo? Então, a primeira questão, ela fala sobre o sistema operacional Windows 10. Ele diz o seguinte, que para mostrar o desktop no Windows 10, devemos pressionar a tecla Windows, que é essa teclazinha aqui, tá? Que é essa teclazinha aqui. Então, ele diz, devemos pressionar a tecla Windows, em seguida a ler a tecla I. Olha só, quando ele se refere em desktop nada mais é do que sua área de trabalho, tá bom? É a área de trabalho. Então, toda vez que a questão se referir desktop, então ela se refere à área de trabalho. Ok? Então, ó, ele está dizendo o seguinte, que para mostrar a sua área de trabalho no Windows 10, devemos pressionar as teclas Windows e em seguida a tecla I, tá? Para quem já vem na maratona de questões, mata essa questão fácil, fácil, tá? Fácil, fácil. Quem começou o estudo agora vai sentir um pouco de dificuldade, mas isso é normal, tá? Isso é normal, tá começando agora, tá pegando o ritmo agora, daqui a pouco entra no embalo, tá? O que acontece? Se eu estou me referindo ao desktop, o que é que ele vai fazer ao pressionar, como ele disse, essa combinação de teclas? Tudo que tiver maximizado, ele vai minimizar e vai deixar livre sua área de trabalho. Então, porventura, se você tiver 4, 5 programas abertos, tá? Ele vai simplesmente minimizar todo mundo aqui na barra de tarefa e vai deixar sua área de trabalho livre. É isso indiretamente que ele está dizendo para você. Então, se eu estou me referindo ao desktop, não seria a tecla I, e sim seria a tecla D, de desktop. Então, nesse caso, essa questão estaria errada, tá? Aí, Emerson, e se eu pressionar a tecla Windows mais I, o que é que acontece? O Windows mais I, ele vai entrar nas configurações do sistema operacional, tá? Então, você tem duas opções para entrar nas suas configurações. Aqui no seu lado esquerdo do computador, tá aqui essa teclazinha aqui, tá? Essa teclazinha é chamada de botão iniciar, tá? Quando ele está dentro aqui da área de trabalho. Quando ele está no teclado, essa tecla é chamada tecla do Windows, tá? Então, ó, pode ser chamada botão iniciar, tá aqui no cantinho, do lado esquerdo, no rodapé, é tecla iniciar. E no teclado do computador, tecla do Windows. Então, ó, se você clicar com o botão direito na tecla iniciar, aparece o nome configurações, tá? E se você apertar a tecla no teclado, a tecla Windows mais I, também vai abrir configurações. E para que servem essas configurações? O nome por si só já fala. Você vai configurar tudo que tem de melhor no seu sistema operacional. Então, lá você pode configurar o brilho, lá você pode configurar como se diz, a Wi-Fi, entendeu? O Bluetooth, a rede. Então, todas as configurações que o sistema tem de melhor vai aparecer nessa abazinha, tá? Então, nesse caso aqui, para você mostrar seu desktop, seria Windows mais D e não mais I. Tranquilo, pessoal? Essa daí, beleza? Dá o ok aí, se vocês entenderam bacana, que aí eu já passo para a próxima questão, tá? Se alguém tiver dúvida, dá um toque nessa mãozinha aí, que aí eu paro, volto e a gente tira a dúvida. Tranquilo? Vamos lá para a segunda questãozinha, que diz o seguinte. O HTTP, ele é o protocolo utilizado para controlar a comunicação entre servidor e download. Servidor e download. Então, ó, pessoal, ele está dizendo aqui que o HTTP é o protocolo utilizado para controlar a comunicação servidor, download.
que é que vocês marcariam? Vamos lá. Primeiro vamos entender o que é um HTTP, certo? Para assim você matar a questão. HTTP, ele é um dos protocolos mais utilizados em redes de computadores, tá? Então, em rede de computador, a gente tem vários protocolos, mas os principais que o concurso sempre cobra é, por exemplo, FTP. O que é um protocolo FTP? É um protocolo de transferência de arquivos, ok? Aí, outro protocolo muito usado, SMTP, é o protocolo de quê? É o protocolo de encaminhamento de mensagens. Sua mensagem está partindo. Ele envia as mensagens, tá? Outro protocolo de rede também muito usado, dois no caso, IMAP e POP3. Ambos são protocolos de recebimento de mensagens, com uma diferença. O POP3, ele é o protocolo de recebimento de mensagens para correio eletrônico, tá? E o IMAP é o protocolo de correio, é o protocolo de mensagens, de recebimento de mensagem para mensagens instantâneas. E aí você pode listar o Snapchat, o direct do Instagram, o WhatsApp, tá? Então, assim, o IMAP, ele recebe as mensagens, mas ele não tem aquele cuidado de fazer a varredura, tá certo? Saber se tem vírus ou não. Já o POP3, ele faz essa varredura. E se ele achar, porventura, que aquela mensagem é uma mensagem suspeita, simplesmente ele joga ela na caixazinha do spam ou lixo eletrônico, tá bom? Então, o HTTP, ele também é um dos protocolos mais utilizados na internet. Ou seja, ele é um protocolo de rede que ele está dentro do navegador de internet, tá certo? Então, existe o HTTP e o HTTPS. Qual seria a diferença? A diferença é que o HTTPS é o protocolo de redes, né, para sites criptografados, ou seja, sites seguros. Então, todo site da instituição bancária, ele tem que ser um HTTPS, tá? Isso aí é automático. Então, nesse caso aqui, ele está dizendo que o HTTP é o protocolo utilizado para controlar a comunicação entre o servidor e o downloader. Errado, tá? Por quê? O HTTP, ele é um protocolo de hipertextos. Hipertextos. Como assim, professor? O que seriam os hipertextos? Os hipertextos nada mais é do que aquela tela bonitinha do site. Então, digamos que você clica aí em www.pciconcurso.com.br. Após dar um enter, o que é que vai mostrar para você? A página do PCI Concurso. Então, tudo aquilo ali é texto, né? Então, quem é que mostra para você? Quem é que mostra para você é o HTTP, tá? Então, isso é chamado de hipertextos, ok? Quando ele diz que o protocolo que usa a comunicação entre servidor e download, nesse caso, seria o FTP, tá? Por quê? Porque quando você baixa um arquivo, você está baixando o quê? De algum servidor. Então, o FTP é o protocolo de transferência de arquivo. Então, você está transferindo do servidor para a sua área de trabalho, do servidor para uma parte específica. Então, quando tem essa junção, servidor-download, tá? Então, quem faz essa transição é um protocolo chamado FTP, beleza? Então, nesse caso aqui, se a banca colocasse que o FTP é o protocolo utilizado para controlar a comunicação entre servidor e download, nesse caso você marcaria correto. Já que ele citou que é o HTTP são os hipertextos. Os hipertextos, tá? Então, os hipertextos são os HTTP da vida, tá? E aí, se ele pergunta assim, qual seria o protocolo de comunicação entre os servidores e os navegadores, tá? Nesse caso, seria o DNS. Por quê? Porque o DNS é o Serviço de Nome de Domínio, tranquilo? Então, nesse caso, o que acontece? Quando você digita lá www.pciconcurso e dá um Enter, o que é que o navegador faz? O navegador vai até o servidor do PCI e traz a página para você. É assim que funciona? Então, o que acontece? Quando ele solicita a página,
o serviço de nome de domínio traz e entrega ao HTTP. Para quê? Para que o hipertexto seja mostrado para você. Então, existe essa sincronização, tá? Quem faz justamente esse protocolo de comunicação entre o navegador e o servidor é o DNS. Nesse caso aqui, quem faz a comunicação entre servidor e download é o HTTP, ok? Anotaram aí os bizuzinhos? Então, questãozinha 2 também está errado. Tranquilo até agora? De boas? Vamos para a terceira questãozinha. Isso. É, o Oi, DNS, no caso, o DNS, no caso, ele vai ser responsável por traduzir os nomes do domínio. É isso? isso. Na verdade, assim, justamente, quando você digita o exemplo do PCI Concurso, quando você digita www.pci concurso, que dá um enter, tá? Quem faz essa tradução é porque, na verdade, o servidor, ele não entende, Ellen, o nome PCI Concurso. Na verdade, ele entende um IP. Então, por trás de todo o URL, o que seria o URL? O URL seria o nome do site, tá? O endereço do site. Então, por trás de todo o nome, tem um IP, tranquilo? Por isso que muitas vezes você se depara assim, digita esse IP aí, quando você digita o IP que dá um enter, aparece a página. Então, o que acontece? Por trás de cada nome, de cada URL, existe um IP. Então, justamente, o DNS, ele faz como é que eu posso dizer? Essa transforma o que é IP em a página. Mas quando você digita lá www.pci concurso, tá? Quem traz a página é o DNS. Por quê? Porque ele traz o serviço do domínio do PCI para você. E aí ele entrega quem? Ele entrega ao hipertexto, que seria o HTTP. Então, nesse caso, o que aparece na tela para você já não é mais o DNS. O que aparece na tela para você é o HTTP. Deu para entender? Ficou claro? Beleza, show de bola. Aí, os demais, Laninha, Julie, Natália, Ah, Beto. se eu invento de fazer um concurso, senta do meu lado. Beleza, show de bola. Vamos na terceira questãozinha aí, que é o seguinte. Ele fala assim, com relação às unidades de memória do computador, é isso aí, Julie. É uma conversão, tá? Ele transforma o que é IP, é uma coisa que você consegue entender. Por exemplo, vou aprofundar mais. Se você tiver no seu computador aí e quiser fazer o teste, clique aí nesse maisinho em cima, tá? Ele vai abrir mais uma aba para você. Coloque qualquer site que você desejar. Coloque porventura assim, G1, né? G1.com.glo. Vai abrir a página bonitinha do G1, certo? Se você der um Ctrl U, por trás dessa página bonitinha da Globo, ele vai aparecer uma linguagem binária que você não vai entender nada. Então, essa linguagem binária, que você não vai entender nada, é chamada dos protocolos HTML, tá? Então, o programador, quando foi fazer essa página, ele criou toda aquela combinação binária, mas que nós, usuários domésticos, tá? Conseguimos só entender o quê? O que está na frente. Por trás dos bastidores, a gente não consegue entender. Então, por trás existe uma linguagem de programação. Então, é justamente isso que você citou aí. Nesse caso aí, o DNS, ele traz uma linguagem, tá, que a gente não consegue entender. Por isso que ele entrega o HTTP e o HTTP transforma em textos a qual a gente entende. Ficou claro aí? De boa? Tranquilo? Beleza. Então, o que acontece? Então, fechamos, tá? Show de bola. Terceira questão diz o seguinte: com relação às unidades de memória do computador, um byte equivale a 16 bits. Pessoal, quando a gente começa a estudar informática, existem as unidades de memória, tá? Que se liga só, que é byte, tá? Que é byte, ok? Kilobyte, ok? Megabyte, gigabyte, tá aqui lá, terabyte,
ok? Petabyte e assim por diante. Tranquilo? Então, como é que a gente consegue saber quais são as unidades? Essas unidades, elas são as unidades fixas, em que qualquer concurso, qualquer arquivo que você baixar, os resultados vão ser sempre os mesmos. Então, o que acontece? Um bit, tá? Um bit é 0 ou 1, ok? E um byte equivale a 8 bits, tranquilo? A partir de aqui, do kilobyte, megabyte, gigabyte e terabyte, tudo é 1024. Tudo é 1024, tá? Então, tudo é 1024. Então, isso é uma tabelazinha que ela é fixa, tá? Você só precisa entender como é que funciona. Então, o que acontece? Hoje, com a tecnologia avançada, a gente não usa mais. Até aqui, não usamos mais, porque ficou obsoleto. Então, a gente só usa hoje de giga em diante. Então, porventura, se você pegar um pendrive, você não quer mais um pendrive de 8 megabytes, que não dá para nada, tá? Então, você só quer um pendrive de quê? A partir de giga. Então, se esse pendrive for de 32 GB, me interessa. Então, hoje, 32 GB também não é mais nada. Ficou muito pequeno, tá? Ficou muito pequeno. Você vai baixar uma aula é 50 GB, um exemplo. Então, assim, ficou muito... os pendrives ficaram muito, assim, sem espaço mais no mercado. Então, hoje, o que é que você tem? Você já trabalha tudo em tera, tá? Então, se você vai comprar um HD externo, eu quero de 1 terabyte ou 2 terabytes. Então, 1 terabyte equivale a 1000 GB, entendeu? 1 GB equivale a 1000 mega. Então, assim, sempre quando eu falar 1 tera, a referência dele é em giga, tá? Se eu falar em giga, a referência é em mega. Se eu falar em mega, a referência é em quilo. Sempre voltando. Então, se a prova hoje perguntar assim a você assim, um HD externo tem 2 terabytes, 2 terabytes. Automaticamente, o espaço dele equivale a 2.000 GB. Então, 2 terabytes é como se fosse 2.000 GB. Deu para entender? Sempre voltando. Nesse caso aqui, o que é que ele disse? Que 1 byte equivale a 16 bits. Errado. 1 byte equivale a 8 bits. Isso aqui é uma tabela, isso é fixo. Tá? Agora, se ele fala 2 bytes equivale a 8 bits, aí estava ok. Só que ele se referiu a 1. Tá? Se é 1, é 8. Isso é a tabela que diz. É uma tabela fixa. Deu para vocês entenderem? Então, nesse caso, a terceira questão também está errada. Tá? Então, isso aí é uma tabelazinha que vocês anotem aí de lado. Vocês vão botar aí. 1 bit equivale a 0 ou 1. 1 byte equivale a 8 bits. Tá? 1 kilobyte, 1024. 1 megabyte, 1024. 1 gigabyte, 1024. 1 terabyte, 1024. Tá? Isso é uma multiplicação que o próprio sistema faz entre eles. Tranquilo? Então, se a banca se referir a 1 byte, se é 1 byte, então ele um byte só vale 8 bits. Se ele colocasse ali 2 bytes, aí sim seria 16 bits. Entendeu? Se fosse 3 bytes, 24 bits. E assim por diante. Tranquilo? Essa questãozinha aí é uma das questões de hardware. Tá? A gente vê lá na primeira aula lá. Tranquilo? As meninas, Natália aí, Beto, Cláudio, tudo tranquilo aí? Tranquilo, essa foi a mais tranquila de todas. Beleza, show de bola. Vamos para a quarta questãozinha aí, que diz o seguinte aí na quarta questãozinha. A citação, abre aspas, notebook Dell Spiro A50P, Intel Core i5, 6 GB, 1 TB, tela de LED 15,5, fecha aspas, com Windows 10, representa especificamente a especificação de um notebook. A referência 1 TB e i5 dizem respeito a hard disk e microprocessador. Então vamos lá. O que é que ele diz aqui? 1 TB.
Então, a gente viu aqui que 1 TB é 1 terabyte, tá? E ele falou que i5, e ele está dizendo que i5 é como se fosse um microprocessador. Então, vamos ler aqui, ó. Isso aqui é um anúncio de uma loja, né? Então, de lá, promoção de hoje, notebook Dell Inspiro A50P, isso é a referência, isso é a série. Então, a Dell, ela pode botar um Dell Inspiro A50P, A50G, A50J, isso aí é a série, isso aí não vai mudar, não. Aí ele diz, Intel Core i5. O que seria o i5? O i5 nada mais é, como ele disse aí, que um microprocessador, ou nada mais, nada menos que a... Deixa eu apagar aqui, que ficou feio demais. Ou nada mais que a sua CPU. Então, para o pessoal que está chegando agora, tá? CPU não é essa torrezinha que vocês levam para consertar ou para formatar, não. CPU, nada mais, nada menos que o processador da máquina. Então, a partir de hoje, se alguém perguntar assim para você, Laninha, qual é a tua CPU? Em outros tempos, você diria, a minha CPU tá lá, na mesa. É uma branquinha. É bem levezinha ela, rapaz. Eu consigo levantar ela e para passar um paninho lá. Então, a partir de hoje, quando alguém perguntar qual a sua CPU, você vai dizer, rapaz, minha CPU é um Core i5. Minha CPU é um Core i7. Minha CPU é um Core i3. E assim por diante. Por quê? Porque CPU é a unidade central de processamento. Então, é nela que vai ser feito todo o processo, né? Então, por que i5? Segundo a Microsoft, i5 faz alusão a 5 núcleos. Então, um processador chamado i5, ele está dizendo que dentro dele tem 5 núcleos trabalhando ao mesmo tempo, tá? Então, quando você vai lá e digita lá uma pesquisa e dá um enter, 5 núcleos trabalham ao mesmo tempo, tá? É igual um carro, né? É igual um carro. Então, se você tem um carro 1.0, é uma potência. Se você tem um carro 2.2, é outra potência, né? E aí, do tempo de Beto, aí, se tivesse um Commodore, cara, de 4 pontos alguma coisa, aí bebia demais, né, Beto? Bebia demais, mas andava muito. Era um carrão. Entendeu? Então, o Core i5, justamente, o i5 é onde vai ser processado. Então, se você tem 5 núcleos, quando você botar uma pesquisa da Enter, o processo é bem rápido. Bem rápido. Então, quando ele diz aqui IT1TB, significa que o seu hard disk, o seu HD, tá? Então, TB vai ser seu HD, tá? Então, o HD, a banca ela pode chamar HD, ela pode chamar hard disk, como ela selecionou ali, ela pode chamar disco duro, pode ser chamado de SSD, tá? E pode ser chamado de Winchester. Então, ela pode te dar essas 5 nomenclaturas aí, tá? Nesse caso aqui, ele usou aqui, ó, hard disk, ok. 1 terabyte equivale ao disco, ao HD, tá? E 5 equivale quem? Ao microprocessador, CPU, unidade central de processamento. Então, essa questãozinha aqui está certo. Digamos que, olhando para esse enunciado, ela falasse aqui, 6 GB. 6 GB equivale a 6 gigabytes. Lembra que eu disse a vocês que a gente já trabalha em tera? Então, 6 GB é nada mais que a memória. Então, a memória você pode colocar aqui. Eu tenho 6 GB de memória, tá? Ah, professor, eu posso aumentar a minha memória? Sim, tá? Tem que ver quantos bancos tem disponível. Então, se você tiver 2 bancos, você pode colocar 2 pentes de 8 para ficar com 16 GB de memória. Se você tem um banco só, nada impede que você compre também um pente de memória de 16. Então, por exemplo, tem uma colega que ela é médica. Ela é médica. Aí ela falando comigo hoje, doida, ela falou assim, que a menina dela, de 12 anos, pediu um computador. E a menina já trouxe assim, a menina não quis nada, né? Disse assim, ó, amanhã, já tá aqui a especificação do computador que eu quero. Aí a menina botou um SSD de 2 terabytes. A menina botou para ela.
mais um HD de 2 terabytes de suporte, ou seja, vai ter 2 HD na máquina. Aí a mina botou uma placa de vídeo GeForce de 3060, 16 GB de memória RAM, placa-mãe de 550, processador 3,4 GHz, um cooler, um alter cooler e um gabinete, aí botou a marca aqui. Aí ela disse que quando foi pesquisar aqui, R$ 8.000, o computador que a menina quer, de 12 anos. É de guerra. Para você ver. Então, quanto mais giga, quanto mais assim aparatos, mais vai ficar caro, tá? Então, nesse caso aqui, ele listou para a gente aqui o HD, tá? E o processador. Mas se ele colocasse CG, aí você já ia se ligar que o CG era a memória. Memória RAM. 4 GB, 6 GB, 8 GB, depende, você pode ir alterando. Tem computador que tem 4 bancos, tem computador que tem 2, tem computador que tem 1, tá? A máquina que eu tenho aqui mesmo, ela tem um Core i5, é um Ace Core i5, eu tenho um SSD de 512, tá? E eu tenho 16 GB de RAM. Eu tenho 2 pentes de 8. Então, para mim é tranquilo, tranquilo. Beleza? Então é assim que funciona. Então, esse está aqui o enunciado, tá aqui o enunciado, e aqui, ó, HD e microprocessador ou CPU. Então, correto. Dúvidas? Tranquilo? Vamos passar para a próxima. Quinta questãozinha aí. Vamos lá. Ele diz o seguinte: as versões em português dos pacotes 2010, 2013, 16 e 2019 do Word permitem salvar textos digitados por meio do acionamento das teclas de atalho Ctrl B. Certo ou errado? Então, uma questão simples, né? Ele simplesmente está dizendo para você assim, ó, eu estou listando aqui 4 pacotes, tá? E dentro desses 4 pacotes, eu estou listando o Word. Estou dizendo para você que, para mim salvar um texto que eu próprio digitei ou que alguém digitou, por meio de tecla do atalho, é só eu apertar Ctrl mais B. Vocês marcariam certo ou errado aqui? Vocês acham que Ctrl mais B salva de fato o texto ou é Ctrl mais S de salvar? Certo, beleza. Os Eu demais, ia. Certo, essa daí. certo? Ctrl mais B é certo ou certo seria Ctrl S? Eu botaria Ctrl B para salvar. Isso, é isso aí, pessoal. Ctrl B de fato é para salvar. Se a banca quiser ludibriar vocês e colocar, no lugar do B, colocar Ctrl mais S, S é para sublinhar, tá? Sublinhar, ok? Tranquilo? Sublinhar, beleza? Então, cuidado com as casquinhas de banana, tá? Fiquem ligadinhos, tá certo? Ctrl S é para sublinhar. Tranquilo? Acho que alguém falou alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Estava digitando. Justamente, Júlio. Justamente. No Write, Ctrl S salva no Write, né? Nesse caso aqui, o pacote que ele deu ali, como é o Word, é o pacote Office, tá? Muito bom colocado aí, sua questão, viu? Essa prova do Ceará mesmo, o Ceará, quem não estava preparado com o pacote do LibreOffice, se lascou, de verde e amarelo, tá? Então tem essas pegadinhas aí. No Write, né, que equivale ao Word, no Write, Ctrl S, ele de fato ele salva, viu? Muito bem. Sexta questão. Diz o seguinte na sexta questão, que na planilha do Excel são registrados os valores de 100, 5, 6 e 7, tá? Respectivamente nas celas A1, A2, A3 e A4. E ele diz que na cela A5, e registrada é a seguinte fórmula, né? Na cela A5 e registrada é a seguinte fórmula. Então, tá aqui a fórmula que ele deu para vocês aqui. Ok? Tá aqui a fórmula que ele deu para vocês.
E ele está dizendo que dentro da célula 5, ele vai digitar essa fórmula, tá? E quando ele der Enter, ele vai dizer que o resultado vai ser 41, tá? Então, se habitue a questões da FGV, ela faz essas pegadinhas, tá? Inclusive, a gente já resolveu aqui, Laninha e as demais que estão chegando agora. A gente, né, nos outros exercícios, eu até comentei com os meninos, que a FGV, ela faz muito isso em questões de Excel. Ela não coloca para ti a planilha, tá? Então, você tem que estar ligadinho nisso aí, tá bom? Tem que estar ligadinho nisso aí. Nesse caso aqui, ele deu os valores, tá? E ele deu as células. Então, o que é que você vai fazer? Você vai simplesmente fazer isso no dia da prova. Para 1, eu tenho 100. Eu tenho 100. Para A2, eu tenho 5. Ok? Para A3, eu tenho 6. E para A4, eu tenho 7. Tá? Beleza. Isso é para começar a brincadeira. Tá? Isso é para começar a brincadeira. Vou só trocar a cor aqui para ficar melhor para vocês. A fórmula está aqui. O que é que eu sempre digo? Para ser fórmula, tem que começar com igual. Começou com igual, ok. Vou adiante. Em Excel, existem outras regrazinhas, né? Então, assim como matemática, tem algumas regras também. Então, o que acontece? Primeiro, você tem que resolver o que está dentro dos parênteses. Tranquilo? Depois, você vai resolver o exponencial, se tiver. Então, o exponencial equivale como se fosse uma raiz quadrada. Depois, você vai resolver a divisão ou multiplicação, ok? E depois a adição ou subtração. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que substituir, tá, as células pelos valores para a gente começar a entender a forma. Então, vamos lá. Substituindo, eu tenho isso aqui. A1 eu tenho 100, tá, dividido por 5. Ok? Fechou? Mais. Eu tenho 6 vezes 7. Fechei parênteses e dividi por 2. Pronto. Agora, vou mudar de cor de novo aqui, que é para a gente entender. Agora ficou melhor para a gente resolver essa questãozinha. Por quê? Eu tenho lá, ó, igual 100 dividido por 5, o que é que eu tenho? Eu tenho que eliminar primeiro os parênteses. Primeiro passo. Então, 100 dividido por 5 dá quanto? Dá 20. Não é isso? Tranquilo? Estão acompanhando aí? Tudo certo? Então, vamos lá. Mais 6 vezes 2, ou 6 vezes 7, dá quanto? 42. Não é isso? 42. Então, ó, dividido por 2. Qual é o próximo passo que eu tenho que olhar para a fórmula? Tem exponencial? Não tem. Tem divisão? Tem. Tem aqui uma divisão. Então, segue o baile. 20, tá? Mais quem? 42 dividido por 2, 21. Então, ele diz que o resultado é 41. Então, ó, certa questão, tá? Então, você tem que seguir essa regrazinha aqui. Resolveu o que está dentro do parênteses? Resolveu, tá? Tá aqui. Resolvi aqui o parênteses, tá? Repetir aqui, ó, o sinal de mais, tá? E repetir aqui a divisão, tá? Aqui a divisão. Então, ó, resolvi a divisão, repeti o mais, resolvi a divisão. Então, no final, eu acertei, achei 41, que é o que a questão me disse. Tranquilo para vocês? Essa daí foi uma questão bacana, né? Só para ativar aí o Excel. As meninas aí, Julie e Ellen, entenderam?
Massa. Laninha, gabaritou, né? Show de bola. Natguel, deu certo aí? No, show de bola. Beleza. Sétima questãozinha. Diz o seguinte. Um funcionário de uma empresa precisou ir a uma reunião. Porém, ele não poderia desligar o seu computador, pois assim que finalizasse a reunião, retornaria às suas atividades. Ponto. Por segurança, ele bloqueou a tela do sistema utilizando a seguinte tecla de atalho: Windows mais L. Windows mais L. Então, o que é que ele disse? Por segurança, ele bloqueou a tela do sistema e ele utilizou o Windows mais L. Então, uma questãozinha dessa, Caio, não é uma pergunta dessa, eu fecho o olho e marco que está certo. Por quê? O L vem de logoff, tá? Logoff. Tranquilo? Então, se é logoff, ó, prende. Então, ó, o Windows mais L bloqueou a tela, tá? O Windows mais L bloqueia a tela. Logoff. Tá certo? Questãozinha tranquila também. De boinha. Vamos para a próxima. Diz o seguinte, na próxima questão. Com relação ao protocolo chamado DHCP, pode-se dizer que ele fornece endereço IP dinâmico. Essa questãozinha aqui, para quem está no grupo aqui, né, não erra de jeito nenhum. Eu aposto para quem quiser. E se vocês forem fazer esse concurso, cai uma questãozinha dessa, eu aposto com todo mundo aqui no grupo que ninguém erra. Por quê? Porque esse cidadão aqui, DHCP, é o famoso Darlando, tá? Darlando Barros. Por que Darlando, professor? Pelo seguinte, Darlando tem uma pelada chamada Os Zoadento. Só tem o povo Zoadento de Salgueiro. E quem organiza é Darlando, né? Que é lá em... naquele campo que era Society, que era de Cícero Dias, não sei de quem é mais, que é de Aderlan. O que acontece? Antes de começar a pelada, Darlando distribui os coletes para os dois times, né? Tira-se a ficha e aí ele distribui os coletes, né? Aí já começa a zoada daí. Por isso que o nome é Zoadento, porque diz que o time A tá mais forte que o B, porque tem a panelinha. Começa a confusão lá, logo na tirada das camisas. Então, DHCP é Darlando. Por quê? Porque, de fato, o DHCP é o cara que libera o IP, tá? É o cara que libera o IP. Então, se Ellen, você chegar no shopping, tá? E você pega o Wi-Fi de um Wilson Pizza da vida. Naquele momento, o teu roteador liberou um IP para você. Mas, na verdade, não foi aquele roteador que está na parede. Na verdade, foi o DHCP. Por quê? A distribuição de IP, ela vai de 1 até 255 IPs. Ok? 255 IPs. Isso se a configuração do roteador estiver como IPv4, tá? Então, em shops, em aeroportos, né, onde tem uma grande circulação de pessoas, não se usa mais o IPv4. Já se usa a tecnologia IPv6, ok? Por quê? Porque ele consegue distribuir de um até 16 mil IPs, tá? Por isso que nas grandes circulações você configura, quer dizer, o provedor de internet ele configura o roteador como IPv6, que é a tecnologia mais moderna. Por quê? Porque imagina só você num shopping, né? Grande circulação, você com roteador configuração IPv4. 255 pessoas é só no tapa, tá? Então o que acontece? Quando você vai, simplesmente olhar, muitas vezes, isso acontecia muito ali no Select. No Select mesmo, antes da pandemia, tinha aquele espaço que você tomava café, jantava, né? Então, muitas vezes eu passava ali de noite para
comprar uma sopa, tal, isso, aquilo outro. Então, acontece. Sempre o roteador lá, a internet estava fora do ar. Aí, muitas vezes, o que é que você faz? Só o fato de você tirar da tomada, esperar em torno de 5 segundos e ligar novamente, ele zera o cache de IP. Então, os IPs começam a ser distribuídos novamente. 1, 2, 3, até 255. Tá bom? Então, nesse caso, o DHCP, ele não escolhe assim, se ele vai... Laninha chegou aqui agora. Digamos que aqui a gente está numa reunião. E Laninha diz assim, ó, Emerson, roteia para mim que eu estou sem internet. Quando eu rotear para a Laninha, o DHCP não vai escolher assim, eu vou dar o IP 10 a ela, vou dar o IP 100. Não, por quê? Porque os IPs são dinâmicos. Agora, lógico que quem for configurar tem a opção de colocar os IPs fixos, né? Os IPs fixos. Isso pode acontecer também, tá? Muitos colocam os roteadores para ele distribuir o IP pelo MAC. E quem é o MAC? O MAC é como se fosse o chassi da placa, o CPF da placa, na verdade. Ele é intransferível. Então, muita gente coloca, meu roteador, ele solta o sinal pelo MAC da placa, tá? Isso, assim, você se torna restrito o roteador, né? Então, quando você faz isso em casa, chegar alguém na sua casa, um vizinho, aquele vizinho cri-cri que pede sempre a senha, tá? Que nunca paga a dele, sempre pede a sua, você pode fazer isso. E aí, na hora que ele tentar acessar, ele vai ficar só com exclamaçãozinha. E aí você pode dizer assim, ele, acho que é o problema do provedor. Porque aqui o meu está tendo internet, por quê? Porque o seu Mac está configurado lá, o Mac do vizinho não está. Então, muita gente faz isso para não dizer não ao vizinho, tá? Tem vizinho que é chato. Então, é assim que funciona. Então, botem em mente isso, que o DHCP é o famoso Darlando, é o cara que distribui os coletes. Nesse caso, é o cara que distribui os IPs. Tranquilo? De boa? Show? Passar para a próxima, tá? Simbora. Nona questãozinha. Diz o seguinte. A nuvem computacional, ou a famosa Cloud Computing, tá? É um modelo de computação em que dados, arquivos e aplicações residem em servidores físicos ou virtuais, acessível por meio de uma rede em qualquer dispositivo compatível. Então, a nuvem computacional, ou a famosa Cloud Computing, é um modelo de computação em que dados, arquivos e aplicações residem em servidores físicos ou virtuais, acessível por meio de uma rede em qualquer dispositivo. E aí eu vou dar como eu comentei o concurso do TRF5, né? Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, a Justiça Federal, né? Ela tem uma rede computacional, né? A qual grande maioria hoje dos servidores trabalham home office, né? Trabalham home office. Você chegar na Justiça Federal aí, em frente aí da Texoda, vocês vão ver que tem poucos servidores trabalhando. Por quê? Porque na pandemia se aderiu a esse sistema e deu certo. Então hoje, os servidores trabalham tudo home office. Só precisam lá uma vez na semana, né? Existe uma escala de revezamento. Então, logicamente que toda hora, todo instante, ele está lá acessando a computação em nuvem. Para quê? Para ter acesso ao GF, para ter acesso lá ao PJE, que é o processo judicial eletrônico, tá? E assim por diante. Então, lá, a computação nas nuvens, você vai obter o quê? Dados do processo, arquivos, aplicações que foram feitas as movimentações, né? Então, ele diz que as aplicações, eles residem em servidores físicos, de fato. A sede mesmo da Justiça Federal em Recife, prédio sede. Então, existe lá os servidores físicos lá, no segundo andar, tá? E existem os virtuais, que a Justiça Federal paga, e é um valor muito alto, né? Para todo o processo, principalmente o PJE eletrônico, o processo judicial eletrônico, PJE, ficar em sim servidores virtuais, que ela não sabe nem onde é que está, tá? Se está na Nova Zelândia, se está em São Paulo, se está aqui ao lado de João Pessoa, ela não sabe. Ela sabe que ela paga pelo serviço e está virtual. Quando os servidores que estão em home office clicam, tem acesso em tempo real. Então, quando ele diz lá que tanto os servidores físicos, como ele diz aqui, como virtuais, são acessíveis por meio de uma rede em qualquer dispositivo compatível, tá? Então, muitas vezes, essa nuvem computacional, o
como ele diz aqui, dispositivos compatíveis, é porque muitas vezes o setor de TI, ele pega assim, ó, Beto, passa o IP da tua máquina. Aí quando o Beto passa o IP do computador, ele puxa lá o MAC. Então ele reserva aquela máquina, tá? Por quê? Para que Beto, se tiver amanhã na praia e tentar acessar lá o servidor da Justiça Federal, por exemplo, ele vai dizer assim, não, o MAC dele está reservado aqui. Então aquele computador é um computador que está livre. Então, se porventura Beto esqueceu o computador dele, diz assim, Larissa, me presta o teu computador aí. Tentar acessar, mesmo colocando o login dele, matrícula, senha, não vai conseguir acessar. Por quê? Porque a placa do computador de Larissa não está lá, reservado lá, tá, no servidor da Justiça. Então, isso é uma forma segura de que qualquer pessoa não invada os servidores, tá? Principalmente governamentais, né, os computacionais. Tranquilo? Então, essa nona questão, você também marcaria certo. Tranquilo, meu povo? A mensagem está chegando perfeita para vocês. Vocês estão entendendo? Tá tudo certinho aí? Dê um ok aí. Beleza, show de bola. Já sabe, qualquer dúvida, aciona a mãozinha, tá? Isso aí, Laninha. Mete bronca. Beleza? Vamos embora. 10ª questão. Diz o seguinte, a 10ª questão. Que um protocolo, mais um de rede, chamado TCP/IP, é um tipo de protocolo utilizado exclusivamente para comunicação entre computadores na intranet. Meu povo, eu sempre digo a vocês que, em questões de informática, toda palavra de grande expressão, você já fica com o pé atrás. Então, porventura, se a banca falar basicamente, exclusivamente, unicamente, tá? For uma palavra que cause aquele impacto, 99% de chances dela estar errada. Porque, ó, em informática, tudo é possível até que se prove o contrário, tá? Tudo é possível até que se prove o contrário. Tranquilo? Então, o que acontece? Eu posso hoje dizer assim a você, ó, isso aqui não pode. E quando for quarta-feira, eu disser assim, ó, aquilo que eu falei terça-feira, cancele. Agora pode. Porque a informática é assim. A tecnologia, ela avança toda hora, todo instante. Não precisa que o Senado aprove, que a Câmara de Vereadores, de deputados federais aprove, que o presidente sancione. Não precisa. Só basta um grupo de desenvolvedores e pesquisadores criem o acesso, tá? E coloquem em prática. É assim que funciona. Então, quando ele disser assim, exclusivamente, tá? Você já fica de orelha em pé. Porque é o seguinte, tá? Lembre-se que quando eu falei que Darlan aqui em cima distribui os IPs, tá? Então, todo equipamento eletroeletrônico, quando ele ingressa numa rede Wi-Fi ou uma rede local, que é a rede cabeada, ele ganha um IP, tá? E é que acontece. Digamos que coloquei aqui meu celular, né? Cheguei ali em Natália Ciclomotos. Aí eu digo, Natália, coloca aqui a senha da Wi-Fi. Anota aí, pessoal, a senha é de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pá, acessei no roteador da Ciclomotos. Beleza. Tenho agora internet de boa. O roteador da Ciclomoto não vai entender se o telefone é Samsung, se é iPhone, se tem Android, se tem iOS. Para ele sair pouco importa. O que ele vai começar a entender é que o meu celular agora chama-se 192.68.0.100. Então, ele sabe que o 100 é aquele aparelho telefônico meu. Então, essa é a linguagem que ele entende. Então, quando ele adentra a rede, o DHCP mandou o IP 100 para ele, tá? E aí, beleza. Então, ele diz o seguinte, que o protocolo TCP/IP, ele é o tipo de protocolo exclusivamente para comunicação entre computadores na intranet. Na intranet. Então, exclusivamente não. Por quê? Porque o protocolo TCP/IP, na verdade, é protocolo de interconexão, tá? Quando é feita a junção, ele fica o IP significa protocolo de interconexão, tá?
ele sincroniza com o protocolo de transferência de comunicação. Por quê? Porque a internet, ela funciona assim, troca de pacotes, tá? Muitas vezes você se depara, não sei se você já depararam com uma situação dessa. Você liga o seu computador e a sua antenazinha Wi-Fi, tá? Ou o seu computadorzinho, se for no cabo, fica com uma exclamação, um triângulozinho amarelo. Se você parar o mouse em cima dele, ele vai dizer assim a você: conexão nula ou limitada. O que significa isso? Significa que ou está saindo pacote e não está chegando, ou não está saindo pacote e está chegando, tá? Pode ser um ou outro. Então, protocolo TCP/IP é a comutação de pacotes, é a troca de pacotes, tá? Então, quando ele diz que o protocolo TCP/IP é o tipo exclusivamente da comunicação entre computadores da internet, é errado. Por quê? Porque o protocolo TCP/IP é o protocolo utilizado para a comunicação entre computadores de qualquer rede. Tanto faz intranet, tanto faz extranet, tanto faz internet, tá? O que se sabe é que você só vai ter resultado se os pacotes se comunicarem e trocarem informações. Então, tanto faz se é intra, se é extra, se é internet, tá? Se é uma VPN, pouco importa. Beleza, meu povo? Então, quando ele diz exclusivamente, se torna errado aí. Tranquilo aí? De boa? 10 questãozinhas aí. Estão gabaritando? Anotando os bisuzinhos? Já sabe. Qualquer coisa dá um toque, tá? Para que eu voto. Não entendeu? Volta de novo. A gente só passa para a próxima quando tiver todo mundo entendido. Ok? Vamos aí na 11ª questão, que diz o seguinte. Lá no Windows 10, ao se abrir um arquivo, abre aspas, concurso.png, fecha aspas. O aplicativo que será aberto seria o bloco de notas, tá? Bloco de notas. Então lá, você vai lá e abriu o arquivo concurso.png. Clicou nele lá e ele está dizendo que o aplicativo que será aberto seria o bloco de notas. Meu povo, se eu chegar aqui e colocar concurso. Se eu colocar aqui concurso.doc X, vocês vão entender que é o quê? Deixa eu apagar, que ficou feio. Vocês vão entender nada mais, nada menos. Poxa, passou aqui, volta. Vocês vão entender. Deixa eu apagar aqui. Doc X. O que é que vocês vão entender? Que esse arquivo concurso.docx, ele foi feito aonde? No Word. Não é isso? Se eu colocar aqui concurso.xlsx, o que é que vocês vão entender? Que esse arquivo, concurso.xlsx, ele foi feito aonde? No Excel. E assim por diante. Se eu coloco pptx, vocês vão entender que concurso foi feito no PowerPoint. Então, para ele ser aberto no bloco de notas, concurso tinha que ser TXT, que é texto. Aí sim, seria o bloco de notas. Como ele abriu concurso.png, PNG é fotos. Então, ele não vai abrir no bloco de notas, tá? Ele não vai abrir no bloco de nota, tá? Então, PNG, JPG, JPEG, todos são extensões em fotos. Então, se você, porventura, abrir o Python, colocar lá, vai na internet, copia uma foto, joga dentro do Python, faz suas edições, remove o que tem que remover, coloca o que tem que colocar e no final vai lá, salvar como, automaticamente a extensão, ele fica lá como PNG, porque é de fotos, editores. Tranquilo? Se fosse para bloco de notas, teria que ter a extensão
TXT. Então, 11ª questão está errado. Dúvidas? Tudo certinho? Vamos adiante, tá? 12ª questão diz o seguinte, que o sistema operacional Windows, na sua versão padrão, contém 2 editores de texto nativos instalados na pasta acessória, que são eles, Word, Pad e Python. Ora, eu acabei de dizer a vocês que Python é para fotos e não editores de texto. Então, para editores de texto, eu teria que ter o WordPad e o bloco de notas. Tá? Bloco de notas. Então, ó. Bloco de notas. Tranquilo aí, meu povo? Então, ó. 12, errado. Então, anotem aí que Python é para fotos, desenhos, tá? E assim por diante. Então, para editores de texto, WordPad e bloco de notas. Tranquilo? Bora de 13. Aí, diz o seguinte. No explorador de arquivos do Windows 10, é possível você fixar as pastas, tá, favoritas na funcionalidade de acesso rápido, que lista, além das pastas fixadas, as usadas com frequência e também os arquivos usados recentemente. Perfeito, tá? Perfeito. Agora, essa pasta, tá, fixa, como ele disse aqui, ó, fixa, tá? E as pastas usadas, os arquivos usados recentemente, tá? Só se vê no explorador de arquivos porque o Windows é 10. Olha o detalhe, porque o Windows é 10, porque o Windows é 11. Se essa pergunta se referisse a Windows 7, lá no Windows 7 não tínhamos as opções de fixar as pastas, nem de aparecer as pastas lá que se abriu recentemente, tá? Então, ó, fica a dica. Se ele disse lá que é o Windows 10, ok. Se ele falar que é o Windows 11, ok. Mas se ele fala, porventura, que é o Windows 7, você marcaria errado. E lá no Windows 7 não tinha essa opção de fixar a pasta. Isso foi uma novidade a partir do Windows 10. Tranquilo, meu povo? Então fica a dica aí, tá bom? 14ª questão diz assim. Lá no Windows 10, tanto o botão iniciar quanto a caixa de pesquisa estão localizados na barra de tarefa do lado direito da tela. Então, se você analisar, o que é que eu disse a você lá na primeira questãozinha? Do lado esquerdo, aqui embaixo, tem um botãozinho que é chamado botão iniciar. Por quê? Porque está na sua tela. Se for no seu teclado, esse botão passa a se chamar botão do Windows, tá? Botão do Windows. Então, ele fica, como ele disse, do lado direito da tela? Não, ele fica do lado esquerdo da tela, tá? Então, não é do lado direito, e sim do esquerdo. Então, ó, 14ª questão, errado. Tranquilo? A 15ª questão diz assim, que lá no Windows 10, um programa pode ser removido e também pode ser reparado. Qual foi o Windows que ele mencionou? 10. Ou seja, no Windows 10, quando ele foi lançado em 2015, tá, vieram, como eu acabei de dizer, novidades que o 7 não tinha. Então, lá no Windows 10, se você apertar no seu teclado aí a tecla Windows, ele vai acionar o botão iniciar. E você vai notar que ele faz ele numera, tá, as letras de A a Z na sequência. Ele não mistura. Então, ele vai lá na sequência de A a Z, tá? Então, ele vai mostrar todos os programas. O Adobe, calculadora, navegadores. Tudo é na sequência do alfabeto, de A a Z, tá?
E agora, você também tem a opção tanto de remover quanto de reparar. Coisa que no 7 você precisava entrar em painel de controle, programas e recursos, para depois você lá só removia. Você não tinha a opção de reparar. No 7 você não tinha. No 10, se você acionar o botão do Windows, o botão iniciar, e você achar lá, pá, o meu leitor de PDF tá uma bosta. Ah, qual é o seu leitor? Meu leitor é o Adobe Read. Ah, o que você faz? Ordem alfabética, achou lá o Acrobat Read. Botãozinho direito nele. Se você achar que é uma bosta, que vai instalar outro, botãozinho direito, remover. Se você gosta muito dele, mas ele está farrapando de vez em quando, botãozinho direito, reparar. Então, no Windows 10, você tem essa opção. Fica ligado. Se ele fala ali, lá no Windows 7, um programa pode ser removido, também pode ser reparado, você de cara marcava que estava errado, porque no Windows 7 não tinha essa funcionalidade. Tranquilo? Então, 15ª questão, correto. Beleza, meu povo? 16ª questão diz assim, que o Windows 10 trouxe uma novidade que facilita o trabalho do usuário. Que ele não possui a tela de bloqueio, recurso este presente nas versões anteriores. Ao ligar o computador e após o carregamento do sistema, o Windows já apresentará a área de trabalho para o usuário. Então, ó, ele está dizendo que o Windows 10 trouxe uma novidade, tá? Que ele não possui a tela de bloqueio. Ora, você acabou de ver algumas questões atrás que eu disse, Windows mais L bloqueia a tela. Então, não importa se é Windows 7, Windows 10, Windows 11, não importa. Essa funcionalidade de bloqueio, ela vai existir em todas as versões. Então, o Windows mais L bloqueia o sistema, tá? Dá logo off. Então, quando ele diz aqui que ele não possui tela de bloqueio, aí minha amiga, meu amigo aí marca que é errado. Tranquilo? De boa aí? Então chegamos aí à metade aí das questões aí. Tá tudo certo? Estão entendendo? Estão anotando? Tudo tranquilo, né? Eu vou adiante, tá? Vou adiante. 17ª questão diz o seguinte, que a restauração do sistema Windows é uma opção para a formatação completa e irreversível do disco rígido. Ó, note que agora ele não chamou HD, nem chamou lá hard disk como ele tinha colocado. Ele colocou disco rígido agora. Então você entende o quê? Que é o seu HD. Então, ó, a restauração do sistema Windows é uma opção para a formatação completa e irreversível do HD do computador. Nesse caso, é necessário em seguida uma nova instalação do sistema operacional, tá? Nesse caso, é necessário em seguida uma nova instalação do sistema operacional. Então, a restauração do sistema, tá? Ela existe desde lá atrás, tá? Desde o Windows XP, Windows 7. Então, para que serve a restauração do sistema? É que, porventura, se acontecer alguma merda, digamos que você hoje terminou a aula aqui e o seu computador estava perfeito. Assistiu a aula, conversou com o professor, tirou a dúvida, desligou, foi dormir. Ligou amanhã, não pega. Simples. Botãozinho pesquisa aqui embaixo, lado esquerdo, colocar restaurar o sistema. Ele vai abrir uma caixa de diálogo com o nome restaurar o sistema. Você vai clicar lá para que vai servir para mim trazer de volta o sistema para aquela data, aquele horário que ele funcionava perfeitamente. Então, se sua máquina, porventura, a partir de agora, desligou, apresentou defeito, primeira coisa, não chama o técnico, senão ele vai cobrar até a visita. Você vai lá botar restauração do sistema. Clicou lá, ele vai restaurar o computador para um ponto, tá? E no 7, a gente precisava criar esse ponto. No 10, não. O 10, automaticamente, esse ponto é criado, tá? Então, quando ele botar lá, restaurar o sistema, ele simplesmente vai procurar um ponto lá. Um ponto lá. Tranquilo? Então, ele vai procurar, vou botar aqui para segunda-feira, dia 29, às 18 horas. O computador estava uma bala de boa. Então, vou botar para lá. Então, ó, ele vai voltar para o estado da segunda-feira.
Então, o que foi instalado de segunda até aqui, vai para o saco. Perde tudo. Porque na segunda-feira ele estava rodando perfeito, mas ele não tinha nada instalado. Então, ele esquece tudo que ele instalou. Tranquilo? De boa? Então, quando ele diz aqui, ó, que programas, a restauração do sistema é uma opção para a formatação completa e irreversível do disco. Nesse caso, é necessário seguir uma nova instalação. Negativo. Ele não é irreversível. Você pode voltar ele para um ponto que ele está funcionando 100%. Então, ele não é irreversível, tá? Então, 17ª questão, errado. Porque ele falou que é irreversível, então tá errado. Tranquilo? 18ª questão diz assim, que programas e arquivos que estejam abertos e em um uso no ambiente Windows podem ser acessados pelo painel de controle, que é uma barra horizontal localizada na parte inferior da tela. Então, ó, 18ª. Programas e arquivos que estejam abertos em um ambiente Windows, em um uso do ambiente, desculpe, Windows, pode ser acessado pelo painel de controle, que é uma barra horizontal, localizada na parte inferior da tela. Então, ó, o painel de controle, ele é uma barra? Não. Ele é um ícone. Ele não é barra, né? Ele não é barra. Ele simplesmente, o painel de controle é um ícone que faz parte do sistema operacional, tá? Você, eu, você, a gente não consegue remover o painel de controle, tá? Porque ele já é default, ele é de fábrica. Então, 18ª, errado também. Tranquilo? Como é que tá aí, meu povo? Tá tudo certo aí? O áudio tá chegando perfeito para vocês? Tá sim, Emerson. Tá tudo certo, né? Beleza. Tá? Eu sempre estou perguntando, porque ontem mesmo eu dei aula ontem pro pessoal e a internet tava ruim pra caramba. Chegou uma hora que travou, foi tudo lá. Essa é a minha preocupação, toda hora tá perguntando a vocês, beleza? Bora de 19ª questão. Diz assim: ao se digitar uma equação simples na caixa de pesquisa do Google, como por exemplo, 30 mais 6, né, dividido por 6, ele realizará cálculo e mostrará a resposta dessa equação. Certo ou errado? Correto, né? Correto, correto. Hoje está com 15 dias que a gente teve uma questão quase parecida com essa. Eu acho que era uma multiplicação que tinha na 15 dias atrás. E aí Darlano até fez o procedimento e falou, pô, mas eu não sabia que aqui de lado, isso aqui de lado era calculadora. Então, assim, treinando as questões, você vai aprendendo. Então, se você for lá, colocar lá dentro no Google lá, abre aspas, abre 30 mais 6, fecha, dividido por 6, ele mostra lá para você quem? O cálculo, o resultado da equação. Tá? Isso aí tem problema. Então, uma questãozinha de boa também, essa 19. Certo? A 20 diz assim, que em um firewall deve ser controlados não apenas os pacotes que entram em uma rede privada, mas também aqueles que saem da rede para a internet. Perfeito. O que a gente viu aqui? Que o firewall, tá? Ele fica vigiando todo o perímetro, tá? Todo o perímetro. Então, ele nem deixa quem está dentro sair para infectar e ele nem deixa quem está fora chegar para infectar. E é assim que ele funciona, né? O famoso firewall. E olha o pulo do gato. O firewall pode ser hardware e pode ser software, tá, pessoal? Ok? Eita, bateu o cansaço. Vamos embora. Então, o que acontece? O faro, você pode ter uma torrezinha, né, que você aprendeu que não vai mais chamar de CPU. E aquela torrezinha ser seu faro na empresa, no seu órgão. Então, para que serve o faro? Para neutralizar quem está de dentro, não saia para infectar, e quem está de fora não entre para perturbar. E o faro também, ele serve para você colocar políticas. Então, você pode colocar políticas, com regras de faro. Então, ó, a regra é o seguinte, você pode colocar lá, depois das 20 horas, dentro da regra, ao clicar nos navegadores,
não tem acesso à internet. Você pode colocar essa regra. Você pode colocar também dentro do faro lá que quando se colocar uma palavra indecente, né, ele entende que aquela palavra ali é de sexo, um exemplo. Aí ele não abre o site, ele bloqueia. Então, existem essas regras de faro que você pode colocar, tá bom? Então, tanto ele pode ser software como hardware, o faro, beleza? Então, ele diz o seguinte, aí, né? Ele serve para controlar não apenas os pacotes de uma rede privada, mas também aqueles que saem de rede para a internet. Ok. Então, ó, 20, certo. Tranquilo? 21 fala assim, digamos que no ano de 2014 foi marcado por incidente de sequestro em diversos países de dados de instruções que eram encriptados, sendo essas instituições em seguida contatadas pelos atacantes que solicitam Bitcoin em troca da liberação da chave criptográfica. Esses ataques foram executados por malware, caracterizado por spamware. Spamware. O que é que a gente aprendeu aqui na parte de segurança da informação? Que toda vez que pedir um resgate, quem é que pede o resgate? Ransom. É o ransom, isso. Ransomware. Ô, Emerson, mas eu não vi essa palavra resgate, não. Se você ler o texto, ele diz aqui, ó, 2024 foi marcado por incidente de sequestro em diversos países, tá? De instituições que eram encriptados, sendo que essas são em seguida contratadas pelos atacantes que solicitam Bitcoin. Então, se eles solicitam Bitcoin, eles estão pedindo um resgate da moeda virtual, tá? Em troca de quê? Da liberação da chave criptográfica, beleza? Então, 21, errado, não é spam, é ransomware. Tranquilo? 22, diz o seguinte, em computadores infectados por botnets podem ser controlados remotamente, bem como podem atacar outros computadores sem que usuários percebam. Ó, os ataques botnets é o famoso zumbi, tá? O computador fica sem direção. Quem controla ele são os hackers que ninguém sabe nem onde se encontra. Pode estar no Brasil, pode estar 2 ruas da casa da pessoa, tá? Então, assim, os botnets são considerados os zumbis. Eles andam assim, os zumbis, tá? Então, nesse caso aqui, ó, computadores infectados por bots podem ser controlados remotamente, tá? Remotamente. Bem como podem atacar outros computadores. Sim, porque quem está no controle não é mais ele. Quem está no controle é alguém de longe. Então, 22, correto, tá? Todos correto. 23 é o seguinte, que nas vendas de varejo, o termo impressora a laser, essa aí Claudio entende mais aí, viu? Impressora laser, refere-se aos equipamentos que, além de imprimir, permitem comunicação remota por meio de uma Wi-Fi. O que é que tem a ver a impressão com a Wi-Fi? Tem nada a ver nesse caso aqui, né? Então, ó, nas vendas do varejo, o termo impressora a laser refere-se aos equipamentos que, além de imprimir, permite a comunicação remota por meio de Wi-Fi. Errado, 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 tá? Errado, errado, errado. Quando a impressora é a laser, significa que ela tem aquele toner, né? Tem um toner, e se o toner secar, pode falar com o Claudio aí, que Claudio enche o toner aí, de boa, no precinho legal. Se for aluno aqui do Madrugão, aqui deu um descontozinho massa aí mesmo, viu? Então, se a impressora é a laser, é toner. Se ela for fita, é matricial, tá? Se ela tiver aqueles 2 cartuchozinhos, é uma impressora o quê? Diz aí, Claudio. Se ela tiver jato de tinta, confere? Tinta. Isso. A meliqueira da porra. Beleza? Então, assim funciona. Bora de 24. Ele diz assim na 24. No ambiente Windows, os programas responsáveis pela comunicação entre o sistema operacional e o hardware conectado ao computador
tais como impressora, mouse, placa de vídeo, são conhecidas pelo termo drive. Certo ou errado? O que é que você marcaria aí, Heriberto? Por incrível que pareça, eu ia errado nessa questão. Apesar dela induzir a gente que tá certo, mas eu ia de errado. Seria errado, né? Laninha, o que é que marcaria aí, Laninha? Volta com o relator. Eu não fiz essa. Não fez, né? Beleza. Meu povo, essa questãozinha aqui é a questãozinha do malandro, né? É a pegadinha. Por quê? A gente sabe que em TI, para se ter, de fato, assim, um computador, a gente precisa o hardware e o software caminhar lado a lado, tá? Ninguém vai ter só um computador se não tiver um sistema instalado. Ninguém vai estar com um pendrive na mão para instalar um sistema se não tiver um computador. Então, eles trabalham lado a lado. Nesse caso, o que é que ele disse? Lá no ambiente Windows, os programas responsáveis pela comunicação. Se é programas, eu não pego. Eu sei que tem na máquina programas, mas eu não pego. Então, se eu não pego, ele é um software. Se eu pego, ele é um hardware. Então, teclado. Peguei, digitei, senti, hardware. Ok? Navegador de internet, software. Eu estou vendo ele aqui, me ajuda pra caramba, fazer minhas pesquisas, tudo. Só que eu não pego no navegador, software. E assim por diante. Ele diz o seguinte, que os programas responsáveis pela comunicação do sistema operacional, tá? E o hardware conectado no computador, tais como impressora, mouse, placa de vídeo e rede, são conhecidos pelo termo drive. Errado, meu povo. Sabe por quê? Porque tá faltando aqui, ó, um R. Então era para ser assim, ó. Driver. Isso. Era para ser driver. Mas ela induz a gente que tá certo. É, ela Você induz, não... É. de fato. Por que é driver? Porque a gente está se falando de quê? Em programas. Então, driver com R é nada mais que software. Software. Tranquilo? Então anotem aí, tá? Driver com R, software. E driver sem R é hardware. Isso aí, beleza. Show de bola, tá? 25. A gente finalizar a noite aqui. Diz o seguinte, que um IP ele é considerado como um ou uma linguagem de programação. Errado. Linguagem de programação é um HTML. O IP ele é considerado como o quê? Alguém sabe me dizer? O IP ele é considerado como o quê? É o CPF. Não, Beto. O MAC. O Mac. MAC é o MAC. O MAC que é o CPF, tá? O IP ele é considerado como uma linguagem de quê? Alguém sabe me dizer? O IP, meu povo, ele é considerado como uma linguagem de conexão, certo? O IP não se comunica, não troca os pacotes. Quando eu coloco uma máquina numa rede Wi-Fi ou cabeada, o que é que eu ganho? Um IP. Então, ele está se comunicando com o roteador. Então, o IP, ele está trocando os pacotes, tá? A linguagem de programação é uma linguagem chamada HTML. Então, ó, errado a 25. Tranquilo, meu povo? Então, ó, 25 questõezinhas, bizu anotado, creio que dúvida zero. As meninas, Ellen, Julie, Laninha, Natália, tudo certo aí? Tudo anotado? Beleza. Show de bola. Julie, Ellen, depois falem comigo no privado, tá? Pode ser amanhã. Falem comigo e eu mando os outros exercícios, tá? Laninha, eu mando os outros exercícios para você e para a Graça Cleide, para as meninas. Eu mando depois das outras aulas que eram múltipla escolha. Betão, tu que chegou depois, eu fiz um aviso que
sexta-feira eu vou colocar um material bônus aqui, só com questões de múltipla escolha da FGV, tá? Média umas 30 questões. Tranquilo? Tranquilo, eu já estava na aula quando tu avisou. Ah, foi? Não, Foi beleza, boa, show de bola. foi boa. Claudão, show de bola. Obrigado, meu irmão. Nath, valeu. Valeu. Tamo junto, viu? Boa Então, noite, vocês, pessoal. uma boa noite para vocês aí, tá? Um bom resto de semana. Amanhã Boa vocês têm noite, aula boa aí, noite, gente. né? Tem a aula com o Monique, né, Beto? Amanhã. Sim. Betão, e aquela galera lá do grupo lá, ninguém entrou, viu? Ninguém Eu entrou. acho porque hoje não deu para eu ir para aula. Eu cheguei nesse instante, mas é de viagem. Aí eu acho que. Mas eu ficaram coloquei lá no esperando. grupo lá, eu coloquei lá um áudio e depois coloquei lá. Pessoal, vai começar a aula daqui a 10 minutos, tá? Coloquei o link lá, mas ninguém entrou, não. Beleza? Amanhã eu comunico a eles. Viu? Cláudio, veja aquele negócio lá pra mim. Vê se você tem a placa lá. Acho que estourou os capacitores. Eu não vi. Eu vi lá que tava uma bagaceira da porra lá. Eu já abri já. Já, né? Aí eu vou analisar, ver se compensa arrumar a placa, senão é só... Beleza. Show de bola. Fechado. Meu povo, fui-me. Show. Bom resto de noite pra vocês aí. Valeu mesmo, tá? Valeu. Fica na Deus. Valeu.